Hi guys, my name is Sarah Lillian and today we're gonna be talking about numbers. Muita gente me pergunta sobre os números, principalmente os meus alunos que estão aprendendo inglês do zero. Eles começam a escutar os números em várias situações diferentes e eles começam a ficar loucos, crazy about that. E se você é uma dessas pessoas que quer saber como aprender os números em inglês, esse vídeo é para você! E a primeira dica é que se você quiser saber como se escreve um número por extenso, é muito fácil. Normalmente eu não indico usar o Google Tradutor, o Google Translate, porque ele é muito literal, mas para aprender números ele é perfeito. Vai lá no Google Translate, escreve o número por extenso em português e pronto! Ele vai traduzir perfeitamente o número por extenso em inglês. Agora, você presta atenção, porque em muitas situações usar o Google Translate não ajuda muito, porque ele é muito literal e ele não traduz corretamente muitas expressões e phrasal verbs. Mas, para os números, ele é perfeito. Pode usar sem medo, tá bom? Mas, para conversar e negociar no dia a dia, você precisa aprender como pronunciar os números e é isso que você vai aprender neste vídeo. E a primeira coisa que você precisa entender é que para aprender os números em inglês, você tem que aprender, na verdade, gradualmente, igual uma criança. Ela não senta na frente da mãe dela e aprende as dezenas, centenas, milhares em meia hora. A criança, ela vai se acostumando com os números, ela vai vivendo experiências e ela vai aprendendo ao longo do tempo. Agora, como você já é adulto, já sabe os números em português, nesse caso você tem uma super vantagem, já que você não está compreendendo esse conteúdo pela primeira vez. Você já tem experiência com números e só precisa fazer algumas associações. Mas não é porque você já conhece os números em português que você vai aprender a falar os números em inglês num passe de mágicas, né? Como eu disse anteriormente, a gente precisa treinar, se dedicar e ter paciência como uma criança tem. Lembre que o aprendizado tem o seu tempo, então não force demais o seu ritmo, senão você corre o risco de decorar ao invés de aprender. E quem decora, lembra por um momento. Agora, quem aprende, lembra pra vida. Então, eu vou te passar o conteúdo completo, mas você vai ter que aprender naturalmente, no seu tempo, sem pressa. Não adianta querer enfiar todo esse conteúdo desse vídeo de uma única vez na cabeça, porque não vai rolar, é muita coisa. Então treine a cada semana um pouquinho, até você se acostumar com tudo. E a primeira coisa que você tem que aprender para dominar os números em inglês é aprender a contar de 1 a 10. Depois que você tiver dominado esse conteúdo, você vai aprender a contar de 11 a 19. Depois que você estiver confiante, você vai para frente, mas sem pressão, no seu tempo, tá bom? Então a primeira parte que você precisa aprender e absorver muito bem é a base, é contar de 1 a 10. Mas Sara, você tá me zoando? Todo mundo sabe contar de 1 a 10 em inglês, né? Não, gente. Tem gente que não sabe. Ou se sabe, tem gente que fala errado. Então, para quem não sabe, eu vou ensinar. Aprenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você tiver esse domínio de saber contar até 10, sem precisar ficar fazendo aquela tradução mental, olhou e já falou, você vai para a segunda parte, que é do 11 ao 19. Os números 11 e 12 são os mais diferentes dessa sequência. 11 é 11 e 12, 12. Do 13 ao 19, eles têm uma coisa em comum. Todos eles levam no fim do número o teen. É por isso que os adolescentes são chamados de teenagers, porque praticamente é o período da adolescência, dos 13 aos 19 anos. Por essa você não esperava, né? Eu adoro inglês, tem tantas coisas interessantes, eu amo inglês. Então preste atenção do número 13 ao 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sempre que você tiver uma dúvida, por exemplo, tá andando na rua e vê o número 17 e você se pergunta como que é mesmo o número 17? Entra no seu celular e pesquisa. Quanto mais você ver e rever isso em situações reais, diferentes, mais fácil e rápido vai ser de você entender e fixar esses números no seu vocabulário para você nunca mais esquecer. Então nós vamos repetir a sequência de 11 a 19 para você fixar. Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. Vamos para o número 20 agora? Como dizer o número 20 em inglês? 20. Quando você for falar 21, 22, no português a gente usa o 20. No inglês vai ser 20. E você vai colocar o número na frente. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Repare que em português você fala 21, 22, 23. Em inglês não tem o E. Você vai falar o número 20 seguido do número da sequência. 21, 21. 23, 23. É só usar o 20 seguido dos números de 1 a 9. Depois disso, contar de 20 até 90 vai ficar muito mais fácil. Preste atenção à pronúncia formal desses números. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, todos os números de 20 até 90, você aprendendo a falar o comecinho, que seria 20, 30, 40, 20, 30, 40, você só acrescenta o número de 1 a 10 que você aprendeu a contar. E a sequência é a mesma, ou seja, 31, 32, 33. A gente usa 31, 32, 33. Para passar essa sequência do número 30, a gente usa o 30 e aí coloca o número de 1 a 9. 31, 32, 33. No inglês é a mesma coisa. 31, 32, 33. E se for na dezena lá do 40? 41, 42, 43 e assim por diante. A gente usa para 40, 40. Então ficaria 41, 42, 43. E assim com todas as dezenas de 20 até 90. Sempre você usa 20, 30, 40, 50, 60, o comecinho e depois o número da sequência, e aí você forma uma dezena. 38, 38. Uma coisa muito interessante para você saber é que eu falei a pronúncia dos números de um jeito mais formal, 20, 30, mas você vai ouvir no dia a dia um jeito mais informal de falar, 20, 30, 40, é um jeito diferente. Algumas pessoas falam que é mais americanizado e que falar 20 é mais britânico, não importa. O importante é que seja lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, você vai ouvir das duas formas. O que eu quero que você entenda aqui é que o mais importante sobre números é aprender a dominar do número 0 até o 99. Se você souber contar corretamente todos esses números, bater o olho e conseguir falar esse número, você vai conseguir falar centenas e milhares com muita facilidade, porque as regras passam a ser mais simples. Então passe bastante tempo estudando todas as dezenas, as pronúncias, porque com o tempo vai ficar muito mais fácil de você falar números enormes. Outra dica muito legal é que quando você digitar o número no Google Translate, você também pode colocar para ouvir a pronúncia, porque no caso dos números, a pronúncia do Google Translate é muito legal. Aprender a contar de 1 a 99 é o que leva mais tempo, então treine durante algumas semanas e comece a estudar esses números de forma alternada, até você aprender e conseguir falar imediatamente só de olhar para o número, tá bom? Depois de ficar craque, nós vamos para centenas. Uhul! Em português, a gente fala com um entos no final quando é centena, 200, 300, 400, quando é centena. No inglês é a mesma coisa, ao invés de usar o entos, a gente vai usar 100. É muito simples. Se você quer falar 100, 100. Quer falar 300? 300. Quer falar 900? 900. Percebeu que se você aprender bem a base, é muito simples para aprender o resto? É só adicionar a definição do numeral. Agora que você já aprendeu bastante coisa, a gente vai fazer um exemplo com um número um pouquinho mais complicado. Olha para ele. Como é que você fala esse número em português? 300, que é para centena, 300 e 28. Em inglês, para centenas a gente usa 100. Então, o 300 a gente falaria 300. And 28. Repara que eu falei para você que lá nas dezenas a gente não usa o E entre um e outro. No português ficaria 28, mas no inglês 28. Agora nas centenas o E aparece. Então fica 328.
28. É lógico que no dia a dia esse E praticamente desaparece, porque a gente fala rápido e emendado, então é muito comum você ouvir um americano falando 328 sem o E, fica 328. Agora o que você tem que fazer é praticar bastante as centenas e quando você ficar craque, você vai para os milhares. E para os milhares a lógica é muito simples também. No português a gente usa uma palavra para se referir aos milhares, que é a palavra mil. Então se você quer falar 2.000, 3.000, 4.000, sempre tem um 1.000 aí. 20 mil, a gente sempre usa essa palavra. No inglês a palavra para se referir aos milhares é thousand. Repara que não é thousand e nem o t no final normalmente não se fala. É com T, só que a linguinha é um pouquinho passando no dente, então vai ficar thousand. O t do final quase não se fala, então thousand. Então se você for contar, por exemplo, 4.000, 4,000. 20.000, 20,000. 22.000, 22,000. Vamos pegar o número maior, que parece mais complicado para a gente treinar. Dá uma olhada nesse número aqui. Como é que a gente fala em inglês? 2,328. Agora a gente vai pegar um número mais complexo para deixar sua cabeça bem louca e para a gente conseguir treinar, então, tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá, dá uma olhada nesse número aqui. Como é que a gente fala esse número em inglês? Vamos lá, 58.000. Para mil a gente usa qual palavra? Thousand. Então vamos lá, 58.000. 58,000. Tranquilo até aqui. Para falar os 300, qual palavra que a gente usa no inglês? As centenas? 100. Então, 300. E a última aqui, as últimas dezenas, 42. Então a gente vai falar isso de uma vez só e olha como fica simples. Parece complicado no começo, mas quando você acostumar o ouvido, acostumar a pronúncia, fica bem mais tranquilo, tá bom? Vamos lá, vou falar de uma vez só. 58,342. É a mesma lógica que a gente usa para falar os números em português. Mais uma coisa interessante sobre os números em inglês. O número 0 muitas vezes é pronunciado como O. O número 908 normalmente se diz 908. Lembre-se que o americano sempre vai deixar tudo muito prático, eles são assim. Você vai usar muito o ou quando for número de telefone, por exemplo. Para você falar o número de telefone, você vai dizer cada número individualmente, igualzinho a gente faz no português. E sempre que a gente for falar o 0, a gente vai usar o ou. Aqui quando a gente tem o número 6, por exemplo, a gente não fala meia. Por exemplo, o meu número é 2246-5463. É a mesma coisa no inglês, o número 0 tem um jeito diferente de falar. Esse número aqui poderia ser um número de telefone dos Estados Unidos, por exemplo. Então vamos lá, como é que a gente falaria isso em inglês? No português a gente fala, olha, meu número é 213-7090 ou 213-7090. E em inglês, 213-7090. Outra curiosidade sobre os números em inglês está relacionado aos anos. A gente quando vai falar os anos aqui, a gente fala por extenso, é um negócio demorado. Então, por exemplo, eu nasci em 1984. Em inglês, 1984. Então fica um número muito grande. Para simplificar isso, nos Estados Unidos, quando eles forem falar os anos, eles sempre vão usar o número quebrado. Então eles pegam o 1984 e diminuem para 1984. É assim, então em inglês ficaria 1984. Outro exemplo, 1845, 1845. Depois dos anos 2000, os americanos mudaram um pouco e começaram a pronunciar por extenso. Então, o ano 2001, 2001. 2008, 2008. Mas hoje eles já estão falando igual antes. 2013, 2013. 2016, 2016. Em números existem muitas coisas para se aprender, são muitas maneiras de se pronunciar e são muito diferentes do português. Nesse mesmo tema a gente podia falar de horas, data, fração, nota, temperatura, dinheiro, é muito assunto para um tema só, para um vídeo só. Por isso o importante é que você aprenda essa base muito bem e que saiba falar os números corretamente e rapidamente. Então, recapitulando, número 1. Se você tiver dúvida em como escrever por extenso algum número,
você pode digitar esse número por extenso no Google Translate e ver como se escreve em inglês. 2. Aprenda a contar de 1 a 9. 3. Aprenda a contar de 11 a 19. 4. Aprenda a contar de 20 a 99. 5. Inclua as centenas. 100. 6. Inclua os milhares. 1000. 7. Treine bastante. 8. Arrebente com os números. 9. Aprenda inglês se divertindo muito. E 10. Seja muito feliz! Logo mais eu vou fazer outros conteúdos sobre números e vou postar aqui no canal para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui, mas principalmente se inscreva no canal para receber todos esses conteúdos em primeira mão e lembra que esse conteúdo está no meu blog na íntegra. Você vai aqui na descrição desse vídeo, clica no link que eu deixei para você, você vai cair direto nesse conteúdo. Lá tem áudios para você baixar, faz o download no seu celular, ouça bastante, treine a sua pronúncia e aí sim você vai aprender inglês de verdade. Pratique bastante! Um beijo, bye bye!